Alguma vez você já se perguntou se realmente está orando como Jesus ensinou? Talvez você sinta que suas palavras não chegam ao céu ou que existe uma distância entre você e Deus que não sabe como diminuir. Quem sabe você tenha orado vez após vez pela mesma coisa e se pergunta se Deus realmente ouve. Hoje quero te conduzir pelo caminho mais transformador que existe. Aprender a orar diretamente pelos ensinamentos de Jesus. Não se trata de fórmulas mágicas, nem de palavras perfeitas. Trata-se de descobrir como se conectar com o Pai de maneira autêntica, profunda e poderosa. O próprio Jesus nos mostrou o modelo. Ele passava horas em comunhão com Deus, e seus discípulos, impressionados por essa intimidade, suplicaram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus não apenas ensinou palavras, ele revelou o coração da verdadeira oração. Nesta mensagem, você vai descobrir os ensinamentos essenciais de Jesus sobre a oração. Como orar em secreto sem máscaras, como falar com sinceridade sem palavras vazias, como pedir com fé e persistência, como encontrar Deus mesmo quando você não sente nada e como transformar cada momento da sua vida em uma conversa contínua com o Pai. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus fortalece minha fé e transforma minha oração. Ao escrever estas palavras, você está abrindo seu coração para o que o Espírito Santo quer te ensinar hoje. Você está declarando que está pronto para aprender. Vamos começar. Número 1. A intimidade da oração secreta. Quando Jesus falou sobre a oração, ele nos levou primeiro ao lugar onde tudo começa. O coração que se esconde com Deus, longe dos olhos do mundo. Ele disse em Mateus 6,6: Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e seu pai, que vê em secreto, te recompensará. É como se Jesus sussurrasse para você: Filho, você não precisa impressionar ninguém para falar comigo. Apenas venha. Talvez muitas vezes você tenha sentido que sua maneira de orar não é perfeita, que suas palavras não são tão bonitas como as de outros, que você se enrola, que fica em silêncio, e então pensa que Deus não te ouve. Mas aqui, neste santuário secreto, o seu silêncio também é oração, porque Deus vê além das palavras, Ele vê o seu coração. Imagine esse lugar secreto como um jardim fechado. Lá fora, há barulho, ansiedade, comparações, julgamento. Mas lá dentro, só existe a fragrância da presença de Deus. Nesse jardim, você pode tirar todas as máscaras que usa para sobreviver no mundo. Aqui, você não precisa fingir força quando está quebrado, nem sorrir quando por dentro está desmoronando. Aqui você pode chorar sem vergonha, suspirar sem medo, dizer "não aguento mais", sem se sentir fraco. Porque Deus não está esperando um discurso perfeito. Ele está esperando o seu filho. Fechar a porta não é apenas um ato físico, também é espiritual. É deixar do lado de fora o barulho que não te deixa ouvir a voz do Pai. É fazer silêncio interior para que Jesus possa falar ao seu coração. E eu sei que não é fácil. A mente se distrai. O celular toca, as preocupações entram como sombras. Mas cada vez que você escolhe fechar essa porta, mesmo que seja por alguns minutos, você está dizendo a Deus: Tu és minha prioridade, eu preciso estar contigo. E Ele vê, Ele valoriza, Ele te recompensa com paz, com direção, com força para seguir quando o mundo quer te quebrar. Davi dizia em Salmo 139, 1-4, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus conhece cada cantinho da sua alma. Ele não te olha para te condenar, mas para te acompanhar. Seu olhar não é o de um juiz severo que conta seus erros. É o olhar do Pai, que nunca deixou de acreditar em você, que nunca deixou de te chamar de seu. Por isso, quando você entra no seu quarto secreto, não precisa esconder seu passado, nem sua culpa, nem suas lutas. Ele já sabe tudo. E ainda assim, te ama com amor eterno. Talvez você já tenha orado muitas vezes e nada parece mudar.
Talvez já tenha pedido respostas que não chegam no tempo que você esperava. Mas quero te lembrar de algo. A recompensa pública da oração secreta nem sempre é um milagre imediato, mas um coração transformado que aprende a confiar mesmo quando não entende. O que Deus faz no silêncio da sua oração, mais cedo ou mais tarde, será visto na sua vida. A paz que o mundo não consegue tirar. A força que surpreende quem te conhece. A esperança que se torna testemunho para outros. Seu quarto secreto é como a arca de Noé no meio do dilúvio. O mundo pode estar inundado de problemas, medo ou incertezas, mas ali, nesse refúgio com Deus, sua vida permanece segura. Ele preserva seu propósito, sua fé, sua identidade. Ali ele te lembra quem você é e quem ele é, seu pai, seu pastor, seu amigo, seu Deus. Então hoje, apenas hoje, decida separar um cantinho para ele, uma cadeira, um canto, um pequeno espaço onde você possa fechar os olhos e dizer: aqui estou, Pai, eu te escuto. Dedique apenas 5 minutos, não para pedir nada, apenas para estar, porque relacionamento se constrói com presença, com constância, com amor silencioso. E enquanto você oferece esse tempo, Deus está trabalhando no resto do seu dia. Talvez você não sinta nada imediatamente, mas Ele está ali, sempre. A proximidade de Deus não depende das suas emoções, depende da promessa dele que nunca falha. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. E quando você sair desse lugar secreto, mesmo que ninguém tenha visto o que aconteceu ali, a glória de Deus vai brilhar no seu rosto. Sua alma vai respirar mais leve e seu espírito vai caminhar com a certeza de que você não está sozinho. Este é o fundamento da oração que Jesus ensinou. Intimidade com o Pai, sinceridade do coração e a certeza absoluta de que a voz que sai de dentro de você chega ao céu e é ouvida pelo Deus que te ama. E nesse lugar secreto, livre de olhares alheios, você aprenderá a segunda lição que Jesus deixou. Deus não busca palavras bonitas. Ele busca um coração sincero. Você está pronto para se encontrar com Ele nesse santuário onde só você e Deus se conhecem de verdade? Número 2. A sinceridade acima da muita palavra. Quando você está a sós com Deus, naquele santuário secreto de que falamos antes, descobre algo muito importante. Diante dele, não é preciso encher o ar com muitas palavras. Jesus disse isso com ternura, mas com clareza em Mateus 6, 7 e 8. Quando vocês orarem, não fiquem repetindo sem parar como fazem os pagãos, que pensam que serão ouvidos por causa de muitas palavras. Seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Já aconteceu com você de falar e mesmo assim sentir que não disse o que seu coração realmente queria expressar? Talvez isso aconteça também na oração. Às vezes, tentamos preencher o silêncio porque temos medo de sentir, porque tememos que, ao calar, aquilo que realmente carregamos venha à luz. Mas Deus não se impressiona com quantidade, Ele se comove com sinceridade. Uma única frase que nasce do fundo da alma pode chegar ao céu com mais poder do que um discurso inteiro cheio de palavras bonitas. Ele não se interessa em que você soe religioso, teólogo ou perfeito. Ele quer que você fale com ele como um filho fala com um pai amoroso, com verdade, com simplicidade, com confiança. Deixa eu te perguntar algo. Não é verdade que, numa conversa com alguém que você ama, o que importa não é quantas palavras foram ditas, mas o que você sentiu ao dizê-las? Ninguém conta as sílabas do eu te amo, ninguém analisa a gramática do me perdoa. Assim é com Deus. Ele não está avaliando seu vocabulário, ele está ouvindo o batimento por trás da sua voz. Jesus ilustrou isso com uma história que toca o coração. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e sua oração era longa, cheia de orgulho espiritual. Obrigado porque não sou como os outros. O outro, um publicano, nem sequer ousava levantar os olhos. Batia no peito e dizia apenas:
Deus, tem compaixão de mim, pecador. Lucas 18:13 nos mostra que foi esse homem, com poucas palavras e muito coração, quem saiu justificado. Percebe a diferença? Um falou muito, mas não disse nada verdadeiro. O outro falou pouco, mas se abriu totalmente diante de Deus. Às vezes também usamos muitas palavras para evitar algo, enfrentar o que realmente sentimos. Dizer, estou bem, Senhor, obrigado por tudo, é mais fácil do que confessar, estou cansado, estou ferido, tenho medo. Mas te digo algo com o coração. Deus já sabe o que você sente. Ele não se escandaliza com suas dúvidas, não se afasta por causa das suas lágrimas e não fica chateado se tudo o que você consegue dizer é: não entendo nada, mas estou aqui. Ele já conhece suas necessidades antes mesmo que você consiga expressá-las. Por isso, orar também é ouvir. Se você nunca faz silêncio, como vai escutar o que Deus quer te dizer? Às vezes oramos tanto que não deixamos espaço para a voz dele. É como visitar alguém, falar sem parar e ir embora sem ouvir nada do que a pessoa queria te dizer. Deus tem palavras de vida para você. Quer te orientar, quer te consolar, quer te aconselhar. Mas você precisa guardar silêncio de vez em quando para ouvir o sussurro dele. Talvez você já tenha pensado: minhas orações são muito fracas, não sei falar bonito. Outros oram melhor. Mas escute isso com a alma. Deus prefere um "me ajuda" dito com lágrimas a um sermão sem vida. Prefere um "Pai, eu preciso de ti", que nasce de um coração quebrado a um discurso decorado. Ele prefere sinceridade à perfeição. Ele não está procurando profissionais de oração, está procurando filhos que confiam. Talvez você tenha parado de orar porque acha que não vale a pena se não for para dizer algo profundo. Talvez você se compare com quem ora bonito na igreja e se pergunte se tem algo a oferecer. Mas lembre-se, Jesus ensinou o contrário. Não se trata de interpretar um papel, e sim de ter um relacionamento. Orar não é atuação, é intimidade. Hoje eu te convido a fazer algo simples. Feche os olhos e diga a Deus uma oração em uma única frase, 10 palavras ou menos, sem enfeites, sem filtros, sem medo, apenas verdade. Pode ser: Pai, não aguento mais. Ou Jesus, me dá paz. Ou fala comigo, quero te ouvir. Essa oração pequena pode ser o começo de um milagre grande, porque quando seu coração é sincero diante de Deus, o poder dele se manifesta com força. E assim, enquanto você aprende a falar menos e ouvir mais, está se aproximando do modelo perfeito que Jesus nos deu para orar com simplicidade e profundidade. Porque ele não apenas nos ensinou o que evitar na oração, ele também nos mostrou como chegar ao Pai com um coração entregue e confiante. Na próxima lição, Jesus nos pega pela mão e nos presenteia com a oração mais linda da história: o Pai Nosso. Você está pronto para aprender a orar como o próprio Jesus orava? Número 3. O modelo perfeito, Pai Nosso. Jesus, depois de nos ensinar a orar com o coração sincero, nos presenteou com uma guia perfeita para nos aproximarmos do Pai. Não é uma fórmula vazia para repetir sem pensar. É uma arquitetura espiritual que contém tudo: adoração, dependência, perdão, proteção e a entrega total à vontade de Deus. Em Mateus 6:9 ao 13, encontramos esse tesouro, começando com palavras que mudam completamente nossa relação com Deus. Pai nosso que estás nos céus. Percebe a profundidade? Jesus te convida a chamar de Pai, aquele que criou o universo. Não Senhor distante, não juiz severo, mas Pai. E não apenas Pai meu, mas nosso, lembrando que não oramos sozinhos, mas como família, como filhos e filhas amados. Depois, Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome. Antes de pedir qualquer coisa, a oração nos coloca na atitude correta: exaltar o Pai, reconhecer a grandeza dele, honrar sua santidade.
A oração começa com adoração porque a tua alma precisa lembrar quem é Deus, para que você possa confiar plenamente nele. Quando você diz, santificado seja o teu nome, seu coração declara, Deus, tu és o primeiro, tu és o mais importante na minha vida. Em seguida vem um pedido que move o céu e a terra. Venha o teu reino. Não pedimos primeiro pelos nossos planos, mas pelo plano de Deus. Essa oração nos torna parte de algo muito maior. O avanço do reino de Deus no nosso lar, na nossa cidade, no nosso país, na nossa vida. E continua dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui entregamos nossos desejos, nossas ideias e até nossos medos. Com essas palavras estamos dizendo, Senhor, que se cumpra o teu propósito, mesmo que eu não entenda tudo agora. É a oração de um filho que confia no Pai. Mais adiante, Jesus nos ensina a pedir o que é necessário para cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus não disse, me dá pão para o ano inteiro, nem substitui minha dependência por abundância que me faça te esquecer. Ele nos conduz a uma relação diária com o Pai. Cada amanhecer é um convite a confiar de novo. Cada bênção recebida é uma prova do amor constante de Deus. Ele sabe do que você precisa antes que você peça, mas ele se alegra quando você escolhe confiar nele. Depois vem um dos pedidos mais transformadores. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Aqui fica claro que a oração não muda apenas nossas circunstâncias, muda nosso coração. Receber o perdão do Pai é um presente que nos restaura, mas Jesus nos lembra, quem foi perdoado, perdoa. Quando a graça toca a sua vida, essa graça deve fluir para os outros. O rancor bloqueia a sua oração, mas o perdão liberta sua alma e cura seus relacionamentos. Orar assim é viver como Jesus viveu. Finalmente, Jesus nos leva a reconhecer nossa fragilidade e nossa necessidade de proteção constante. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa frase é um ato de humildade. Sem a ajuda do Senhor, somos vulneráveis. O inimigo quer destruir sua fé, mas quando você clama, Pai, me protege, essa súplica se torna um escudo celestial. Ele promete ser seu refúgio, sua fortaleza, seu guardião dia e noite. Percebe como o Pai Nosso nos guia passo a passo até o coração de Deus? É como o mapa de uma jornada espiritual. Começamos na casa do Pai, caminhamos pelo caminho do reino, recebemos provisão, atravessamos as pontes do perdão e chegamos a uma fortaleza onde o mal não pode entrar. Como no tabernáculo da antiga aliança, essa oração nos conduz do átrio exterior até o lugar mais santo onde a presença de Deus habita. Mas Jesus não quer que repitamos essas palavras como um ritual automático. Ele quer que cada parte dessa oração se torne sua própria conversa com Deus. Depois de dizer, santificado seja o teu nome, você pode acrescentar, eu te honro pela tua misericórdia na minha vida. Depois de dar-nos hoje o pão, você pode sussurrar, supre as necessidades da minha família, tu conheces tudo. Jesus te dá uma estrutura. Você a preenche com a sua história, sua fé, seu coração. Hoje eu te convido a orar o Pai Nosso com calma. Pare em cada frase. Deixe que cada palavra toque sua realidade. E quando terminar, fique alguns minutos em silêncio, deixando Ele falar, porque Jesus não apenas nos ensinou o que dizer, mas como viver a oração, com confiança, com esperança, com amor. E há algo mais que Jesus quer te revelar. Quando você ora assim, com a estrutura do céu nos seus lábios, seu coração se abre para as promessas de Deus. E Ele mesmo disse, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Então, no que vem a seguir, vamos descobrir como essa oração sincera e equilibrada se torna uma vida de fé que toca o coração do Pai e libera respostas do céu. Número 4. A promessa tripla. Pedir, buscar, bater.
Jesus, depois de nos mostrar como honrar o Pai com equilíbrio na oração, nos entrega uma promessa que deve ficar gravada em nosso coração para sempre. Em Mateus 7, 7 e 8 ele diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Você percebe o que isso significa? É um convite divino para não ficarmos parados, para perseverarmos, para crermos que os céus se abrem para quem clama com fé. Pedir é o primeiro passo. É reconhecer que você tem uma necessidade e que não pode supri-la com as suas próprias forças. É dizer: Pai, dependo de Ti. Quando você pede, está deixando de lado a autossuficiência que tantas vezes te afasta de Deus. Talvez você já tenha pensado: não quero incomodar Deus com os meus problemas. Mas Jesus te encoraja. Peça. Não porque Deus não saiba do que você precisa, mas porque Ele deseja que você confie nele como seu provedor. Quando você pede, seu coração se coloca debaixo da graça e se conecta com a fonte de toda a bênção. Buscar é um nível mais profundo. Já não é apenas expressar uma necessidade. Agora você se move em fé. Buscar é ir atrás do coração de Deus. Buscar é estudar a palavra, buscar a presença dele na oração, congregar-se, cercar-se de fé. Buscar implica ação. Você não pode pedir crescimento espiritual sem abrir a Bíblia. Não pode pedir cura interior sem permitir que Deus trate o seu coração. Buscar é compromisso contínuo. Deus recompensa os que o buscam de verdade, diz Hebreus 11:6. Quando você busca, está dizendo: não me contento em saber que tu existes, quero te conhecer mais. Depois está bater. Este terceiro verbo tem o som dos valentes, daqueles que não desistem. Bater é insistir quando a porta parece fechada. É orar quando outros já pararam de orar. É dizer como Jacó em Gênesis 32, não te deixarei ir até que me abençoes. Bater é o que você faz quando sua esperança está sendo provada. Deus não se irrita com a sua insistência. Pelo contrário, Ele a honra, porque bater é a expressão máxima da confiança. Se você continua golpeando a porta, é porque sabe que seu Pai está do outro lado, pronto para abrir no tempo perfeito. Mas quero te dizer algo com cuidadoso carinho. Pedir, buscar e bater não são ferramentas para manipular Deus. Não se trata de receber exatamente o que você imaginou. Trata-se de receber o que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que você realmente precisa. Jesus não disse: peçam e lhes será dado tudo o que vocês quiserem. Ele prometeu que Deus responderá de maneira que glorifique seu nome e abençoe sua vida. Às vezes a resposta é sim, às vezes é ainda não, e outras vezes é isso não te convém. Mas sempre, sempre é resposta de amor. Talvez você esteja aí, sentindo que pediu durante anos a mesma coisa e nada muda. Você já se cansou de buscar sinais de Deus na sua vida e não vê nenhum. Já bateu a porta de um milagre, de uma restauração, de uma resposta, e parece que ninguém está lá dentro. Sabe o que Jesus te diz hoje? Não pare. Ele mesmo prometeu que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta se abre. E Jesus não faz promessas vazias. Se ele disse, ele cumprirá. Imagine que você vai à casa de um amigo que ama. Primeiro você bate de leve porque não sabe se ele está lá. Depois, procura uma janela para ver se há luz dentro. E se confirma que ele está lá, você bate mais forte porque sabe que ele vai abrir. Assim, Jesus quer que você se aproxime de Deus, com confiança crescente, com o coração seguro de que seu Pai ouve cada oração que nasce da sua fé. Hoje eu te convido a recuperar aquela oração que você deixou cair no caminho, aquele sonho que você enterrou, aquele pedido que te dava vergonha de mencionar de novo. Diga a Deus: Pai, volto a te pedir isso, confio no teu tempo. Não tenha vergonha de insistir.
A persistência é sinal de amor, sinal de fé, sinal de esperança que se recusa a morrer. Talvez a porta ainda esteja fechada, mas lembre-se de que Deus está trabalhando atrás dela. Quando o momento chegar, ela se abrirá escancarada, e quando acontecer, você saberá que valeu a pena pedir, buscar e bater. Porque Deus nunca ignora quem se aproxima dele com confiança. E se hoje você está agarrado a esta promessa, então está pronto para uma lição ainda mais profunda. A fé que permanece firme, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Nessa dimensão, a confiança é provada e a glória de Deus é revelada. Número 5. Quando você ora sem sentir. Fé na seca. Há momentos na vida em que você se ajoelha, fecha os olhos, pronuncia palavras de oração e não sente absolutamente nada. Não há paz imediata, não há lágrimas de alegria, não há calor no coração, só silêncio, só secura. E então sua mente começa a te dizer: Deus não me ouve mais, perdi minha fé, estou orando errado, Deus se afastou de mim. Mas hoje, Deus quer que você ouça algo profundamente verdadeiro. A ausência de sentimentos não é ausência de Deus. Ele está mais perto do que você imagina, mesmo quando suas emoções não o percebem. Todos os que seguem Jesus já passaram por esse deserto espiritual. Davi expressou isso com honestidade quando disse em Salmo 42:5: Por que vou me inquietar? Por que vou me angustiar? Esperarei em Deus. Havia silêncio, mas ele decidiu crer. O próprio Jesus na cruz clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Como está escrito em Salmo 22:1. Ele sentiu abandono em sua humanidade, mas o Pai nunca o deixou. E essa é a sua verdade também. Você pode não sentir, mas Deus está presente. Quando você ora sem sentir nada, sua fé está sendo purificada. Você ora não porque recebe algo emocional, mas porque ama a Deus por quem Ele é. Essa oração tem um valor enorme no céu. É fé pura, é obediência que não busca recompensa. É um amor que permanece, mesmo quando não há aplausos nem consolos. E Deus se alegra profundamente com esse tipo de fidelidade. Imagine um agricultor olhando para sua terra seca. Ele rega a terra mesmo quando não vê brotos, porque sabe que, debaixo da superfície, onde ninguém vê, a semente está viva. Pode demorar dias, semanas, meses, mas o agricultor não deixa de regar. Assim é sua oração nos tempos de seca. É água que cai sobre a terra seca da sua alma, e mesmo que você não veja resultado hoje, Deus está fazendo algo germinar lá embaixo. Ele está formando raízes profundas que vão te sustentar quando as tempestades chegarem. Talvez agora você sinta que seu coração está frio, que suas palavras se perdem no ar, que seus pensamentos se distraem uma e outra vez. E nesse momento surge a pergunta que dói: onde está Deus? Mas escute bem, Deus não mede seu amor por ele pelo termômetro das suas emoções. Seu coração pode estar em silêncio e ainda assim permanecer firme na fé. Ele prometeu em Hebreus 13:5: Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Essa promessa pesa mais do que sua sensação de vazio. Talvez você sinta falta daqueles dias em que, ao orar, percebia seu abraço, sua paz, sua resposta imediata. E agora cada oração parece um deserto. Mas a seca não é sinal de que Deus te rejeitou. Muitas vezes é sinal de que Ele está amadurecendo sua fé. Ele está te levando a um nível mais profundo, onde você já não busca se sentir bem, mas simplesmente buscá-lo. A emoção vai e vem, mas Deus permanece. E sua fé se torna mais forte quando você escolhe crer mesmo quando não sente. Não rejeite este tempo. Abrace-o com esperança. Diga: Senhor, não sinto a tua presença, mas creio na tua promessa. Confio em ti mesmo que meu coração esteja árido. Essa oração é preciosa para ele. Essa oração o honra.
Essa oração te forma. E lembre-se de algo muito importante. Quando você já não tem forças para sustentar sua fé, Deus coloca pessoas ao seu lado para te sustentar com as orações delas. Por isso, Jesus nos ensina que a vida espiritual não se vive sozinho, se vive em comunidade. Porque nos dias de seca, talvez outro será quem sentirá por você, quem orará com você, quem te lembrará do que sua alma já sabe, que Deus está com você no deserto. Se hoje você está passando por essa etapa, quero te dizer algo com todo o meu coração. Você não está sozinho. Você não é menos cristão. Você não está perdendo sua fé. Você está fortalecendo-a. Você está crescendo. Você está avançando para uma fé mais madura, mais profunda, mais confiante. Continue orando, mesmo que seja uma oração sussurrada, mesmo que seja apenas um "aqui estou", porque o Deus que te ouvia quando você sentia sua presença é o mesmo Deus que te ouve agora que seu coração está seco. E Ele mesmo fará com que um dia as águas de alegria voltem a brotar na sua alma. Porque nos planos de Deus sempre há primavera depois do inverno. E na oração, a seca nunca é o fim. É o início de uma fé mais firme, uma fé que caminha sem ver, uma fé que descansa unicamente nas promessas do Pai. Número 6. O poder do acordo, oração comunitária. Quando a oração em solidão se torna pesada, quando seu coração se seca e suas forças enfraquecem, Jesus te lembra que a fé não se vive como uma ilha. Ele nos chama a caminhar juntos, a nos sustentarmos em amor e a unir nossas vozes em oração, porque onde há acordo em seu nome, o céu age com poder. Ele mesmo prometeu em Mateus 18, 19 e 20. Se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Jesus se faz presente de maneira especial na oração comunitária. Quando 2 crentes oram juntos, não são apenas 2 vozes falando, são 2 corações se alinhando com a vontade de Deus. Quando concordamos, nossa oração deixa de ser uma tentativa individual e se torna um clamor unido, reforçado pela fé coletiva. Um carvão isolado se apaga, mas vários juntos mantêm o fogo vivo. O mesmo acontece com nossa fé. Sozinha, ela se enfraquece. Em comunidade, ela se fortalece. O acordo não se trata de convencer a Deus a fazer o que queremos. Trata-se de buscar juntos o que Ele já deseja fazer. Por isso, antes de pedir, devemos orar. Senhor, mostra-nos a Tua vontade. Quando 2 corações se sincronizam com o coração do Pai, a oração se torna imparável. É como o cordão de 3 dobras de que fala Eclesiastes 4:12. Você, seu irmão e Jesus no meio. Esse cordão é difícil de romper. A oração em comunidade também é uma forma de amar. Interceder é carregar a carga do outro como Cristo carregou as nossas. Quando você diz, vou orar por você, está envolvendo aquela pessoa com a proteção do céu. Está dizendo, você não vai lutar essa batalha sozinho. Na igreja primitiva, isso era um pilar da vida espiritual. Atos 2:42 diz que perseveravam na oração. Não era um evento ocasional, era seu ritmo, seu estilo de vida. E por isso viam milagres, conversões, restaurações, provisão divina. Talvez você se sinta sozinho na sua caminhada com Deus. Sinta vergonha de pedir oração porque pensa que os outros são mais fortes ou mais espirituais. Mas a verdade é que todos precisamos de apoio. Jesus desenhou sua igreja como família, não como um conjunto de crentes independentes. Se hoje você está fraco,
Confie que amanhã será você quem sustentará outro. Esse é o ciclo bonito do amor de Cristo no seu povo. Pense nisso. Uma única vela acesa pode apagar com um sopro, mas 10 velas juntas formam uma chama firme que ilumina a escuridão. Quando oramos como comunidade, a luz da fé brilha com mais força e empurra as trevas para trás. A união em oração cria um ambiente espiritual onde o inimigo perde terreno e onde os céus se abrem com favor e misericórdia. Jesus prometeu sua presença em meio a 2 ou 3 reunidos em seu nome. Isso significa que quando vocês oram juntos, Jesus se torna o anfitrião do encontro. Ele consola o triste, levanta o desanimado e fortalece o cansado. E quando Jesus aparece, acontecem coisas que só Deus pode fazer. Por isso, se você sente que sua fé está fraca porque não vê respostas, se está passando por uma secura espiritual ou um momento difícil, não se isole. Procure alguém, um amigo da igreja, um familiar crente, um pastor. Diga o que você está vivendo. Peçam juntos, busquem juntos, batam juntos, porque quando suas mãos tremem, outra pode te levantar. Quando seus lábios tremem, outra voz pode declarar a fé que hoje te falta. E isto é importante. A oração comunitária também forma uma proteção espiritual sobre sua vida. Unidos, somos mais fortes contra as tentações, contra o desânimo e contra os ataques do inimigo. Não subestime o poder de um grupo pequeno orando por você. Eu te convido a fazer algo concreto. Nesta semana, ore com alguém. Convide essa pessoa a se unir à sua necessidade específica, mesmo que seja por 5 minutos. Experimente o que Jesus prometeu, sua presença viva no meio de vocês. Porque Jesus não apenas nos ensina a orar em secreto, Ele também nos convida a orar juntos, a viver a fé acompanhados, a crescer como família. E tanto na intimidade do quarto quanto no círculo de irmãos, há uma verdade poderosa que Jesus quer que você creia. Sua oração tem poder quando se eleva com fé e com unidade. E se hoje você está pronto para dar esse passo, então está pronto para o próximo desafio que Jesus nos apresenta. Orar com uma fé que não apenas espera, mas que antecipa a resposta do céu. Número 7. Fé ativa e antecipada. Jesus quer levar sua vida de oração a um nível mais profundo. Não uma fé que só espera ver para crer, mas uma fé que crê primeiro e depois vê a glória de Deus. Ele disse em Marcos 11:24, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Jesus não diz, esperem receber para crer. Ele nos ensina a crer antes de receber, a viver agradecidos antes de ver a resposta, como filhos que confiam plenamente na fidelidade do Pai. A fé ativa não é se enganar nem fingir que não há problemas. Não é fechar os olhos para a realidade. É abrir os olhos para o poder e as promessas de Deus. É dizer, isso ainda não mudou, mas sei que Deus já está agindo. Quando você ora com fé antecipada, sua alma se levanta acima da dúvida e caminha com esperança. Já não ora com ansiedade, e sim com confiança. Já não diz, será que Deus vai me ajudar? Mas, obrigado, Pai, porque tu já estás nisso. Pense em Abraão. Romanos 4:18-21 diz que ele creu em uma descendência numerosa quando nem sequer tinha um filho. Ele não negou sua velhice nem a esterilidade de Sara, mas creu mais no que Deus prometeu do que no que ele via. Essa é a fé que agrada a Deus. Uma fé que se apoia na palavra eterna, não na circunstância temporária. Hoje, Jesus quer que você caminhe nessa dimensão. Quando você apresenta a sua necessidade, não fique apenas nisso. Alinhe sua oração com a vontade dele. Pai, seja feita a tua vontade nisso. E então, dê o passo-chave. Agradeça. A gratidão antes do milagre é a prova de que você confia no Deus dos milagres. Quando você agradece antes de ver, sua fé passa de pedir a crer, de esperar a receber. Esse é o ponto exato onde muitas orações começam a se materializar.
Mas é importante entender algo. A fé antecipada não é exigir de Deus que faça exatamente o que você quer. Não é uma ordem, é confiança. É dizer, Senhor, Tu sabes melhor do que eu como responder, quando responder e o que realmente preciso. A fé não obriga a Deus. A fé descansa em Deus. Quando você realmente crê, sua vida muda, mesmo que nada tenha mudado por fora. Se você crê que Deus vai prover, seu coração deixa a preocupação. Se você crê que Deus vai curar, seu espírito não se afunda na desesperação. Se você crê que Deus abrirá portas, você já não vive como quem está preso, e sim como quem caminha rumo a uma oportunidade divina. A Bíblia nos ensina que a fé é a garantia do que se espera e a certeza do que não se vê. Como diz Hebreus 11:1. Não é esperar ver para ter paz. É ter paz porque sabe que mesmo sem ver, Deus está agindo. Agradecer antes de ver é fé que move montanhas. É colocar a mesa antes de os convidados chegarem, porque você sabe que eles virão. É preparar seu coração para receber o que Deus já está organizando no céu. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta, uma cura, um trabalho, uma restauração familiar, uma oportunidade, uma porta aberta. E talvez a espera tenha te cansado. Talvez você pergunte a Deus, quando? Jesus te responde, creia que já está em andamento. Pode ser que você ainda não veja, mas o céu já se moveu quando você orou. Nem sempre você verá de imediato o que Deus já começou. Mas um dia, o que hoje é promessa, será testemunho. A fé ativa também sabe esperar. Não é uma espera desesperada. É uma espera confiante. É caminhar com alegria mesmo enquanto o milagre está se desenvolvendo em segredo. Porque quando a resposta chegar, você entenderá que Deus nunca chegou tarde. Ele chegou exatamente no momento certo. Então hoje, pegue uma oração que você já fez muitas vezes. Um pedido que talvez já te doía repetir. Desta vez, quando terminar de pedir, acrescente estas palavras. Obrigado, Pai, porque Tu já estás agindo, mesmo que eu não veja como. Confio no Teu plano. E então, viva como quem realmente crê. Caminhe como quem vai receber. Fale como quem tem esperança. Sorria como quem já viu a fidelidade de Deus. Jesus quer te ensinar a orar com essa confiança poderosa que muda a atmosfera do seu coração. Uma fé que não espera o milagre bater a porta para se alegrar, mas que se alegra porque sabe que o milagre já está a caminho. E essa fé, querido amigo, transforma sua relação com Deus e sua experiência de oração. Porque orar já não é apenas desabafar preocupações, é antecipar as respostas do céu. E quando um coração ora assim, o céu se aproxima e a glória de Deus se torna visível no tempo perfeito dele. Número 8. Aprendendo a orar como discípulos. Os discípulos caminharam com Jesus, viram seus milagres, ouviram sua sabedoria. Mas houve algo que os impactou mais do que qualquer ensino: a forma como Jesus orava. Eles viram como ele se retirava para lugares solitários para falar com o Pai, como recebia força na intimidade da oração, como cada palavra que pronunciava tinha respaldo do céu. E um dia, com humildade e desejo, se aproximaram dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Isso está em Lucas 11, 1-4. Esse pedido revela uma verdade que transforma nosso coração. A oração se aprende. Ninguém nasce sabendo orar. A oração não é um talento para alguns poucos, é uma escola onde Jesus é nosso mestre. Talvez você pense que não ora bem, que suas palavras não são tão bonitas quanto as de outros, que é difícil manter a mente focada. Quero te dizer algo com todo o amor de Deus. Você está exatamente onde precisa estar. Os discípulos, homens que caminharam com o Messias, também não sabiam. A grandeza da vida de oração deles não começou com perfeição, mas com humildade. A oração não é uma prova para passar, é um relacionamento para aprofundar. Jesus nunca vai te pedir eloquência, ele vai te pedir sinceridade. Ele não avalia o tamanho da sua oração, mas a intenção do seu coração.
Jesus orava constantemente, não apenas em momentos de crise, mas como parte da sua respiração espiritual. Antes de escolher os 12, ele orou. Antes de ir para a cruz, ele orou. Depois de servir multidões, ele orou. A oração era o seu descanso, sua forma de estar em perfeita comunhão com o Pai. Os discípulos não disseram, ensina-nos a pregar, ou ensina-nos a expulsar demônios. Eles disseram, ensina-nos a orar, porque entenderam que tudo em Jesus fluía dessa conexão divina. E esse mesmo convite está aberto para você hoje. Jesus quer te ensinar a orar como ele orava. Uma oração que não é repetição vazia, mas encontro vivo. Uma oração que te transforma, que te guia, que te dá paz, que te sustenta quando o mundo desaba sobre você. Uma oração que abre o céu sobre a sua vida. Orar é um caminho. Aprende-se praticando, tropeçando, tentando de novo. É como uma criança aprendendo a andar. No começo dá passos desajeitados, mas cada passo importa porque a aproxima da maturidade. Não se desanime se às vezes você se distrai, se não sabe o que dizer, se suas orações parecem simples. Jesus se alegra quando você volta para Ele mesmo, que só consiga dizer, Pai, aqui estou. Imagine que você está olhando para Jesus. Ele está orando com aquela tranquilidade, aquela confiança perfeita. Você observa e nasce no seu coração um desejo profundo. Eu também quero essa proximidade com Deus. Então Jesus volta o olhar para você e diz, venha, aprenda comigo, eu vou te ensinar. Essa é a escola do Mestre, caminhar ao lado dele, ouvir sua palavra, deixar o Espírito Santo formar em você um coração que ama conversar com o Pai. A oração não é apenas um evento isolado, é um estilo de vida. É falar com Deus quando você acorda e quando vai dormir. É agradecer pelo alimento, pedir direção antes de tomar uma decisão, confiar a Ele suas angústias, celebrar suas alegrias com Ele. É saber que você nunca está sozinho, porque o Pai está a uma oração de distância. Se você se sente desajeitado ao orar, se acha que é ruim nisso, eu te digo com carinho, bem-vinda, bem-vindo. Você está na mesma escola que os discípulos. Todos somos aprendizes, todos precisamos dizer, Senhor, ensina-me. Essa oração humilde é uma chave poderosa que abre portas no céu. Quando você reconhece sua necessidade de aprender, Jesus começa a te instruir, a te moldar, a te conduzir pela mão para um relacionamento mais profundo com Deus. Hoje, te convido a fazer uma oração pequena, mas muito importante. Coloque sua mão no coração e diga a Jesus com sinceridade, Senhor, ensina-me a orar como tu oravas. Faz-me teu discípulo também nisso. E depois observe como ele te guia. Talvez ele te inspire a ler um salmo. Talvez te conduza a um momento de silêncio onde ele fala com a sua alma. Talvez te impulsione a orar por alguém. Com Jesus, cada dia se torna uma nova lição, e cada oração é um passo mais perto do coração de Deus. E não se esqueça disso. Tudo o que Jesus ensinou sobre a oração tinha um propósito. Que você não desista. Que você continue buscando, batendo, crendo. Porque o Pai que ouve Jesus é o mesmo que te ouve. Ele deseja que você aprenda, cresça e desfrute da beleza de falar com Ele. Assim como os discípulos, você pode aprender. E Jesus será seu mestre todos os dias. Número 9. Persistência que não desiste. Jesus conhece o seu coração e sabe que às vezes você já se cansou de pedir. Você orou 1, 2, 100 vezes por essa mesma situação. E o silêncio parece interminável. Mas hoje o Senhor te lembra de um ensino poderoso que Ele mesmo deu para momentos como este. Está em Lucas 18, de 1 a 8. Jesus contou a história de uma viúva que tinha uma causa justa, uma necessidade urgente. Mas o juiz a quem ela recorreu era injusto. Não temia a Deus nem respeitava ninguém. Porém, aquela mulher não desistiu. Dia após dia voltava a bater à porta dele. Vez após vez apresentava sua petição. Até que finalmente o juiz disse,
Embora eu não tema a Deus nem respeite ninguém, essa viúva está me cansando. Vou fazer justiça para ela. E Jesus olhou para os discípulos e com ternura, mas com firmeza, lhes disse: se um juiz injusto responde pela insistência, não fará Deus justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Aqui está a verdade que você precisa abraçar hoje. Persistir na oração não é incomodar a Deus. É demonstrar que você crê nele, mesmo que a resposta demore. É confiar no amor dele mais do que no seu calendário. A viúva era uma mulher frágil na aparência. Não tinha influência, não tinha poder, mas tinha algo que a tornou invencível: perseverança. A sua fraqueza mais a sua constância na oração igual a uma força espiritual capaz de derrubar muralhas. Na sua vulnerabilidade, quando você continua orando, está proclamando que o seu Deus é maior que a sua impossibilidade. Você não desiste porque sabe que Ele pode. Você não desiste porque sabe que Ele ouve. Você não desiste porque sabe que o tempo dele é perfeito. Talvez hoje você esteja esgotado, cansado de esperar. Você já chegou a pensar: para que continuar orando se tudo continua igual? Jesus coloca sua mão sobre o seu ombro neste momento e te diz: ore sempre, sem desanimar. Não porque Ele queira prolongar sua dor, mas porque no meio dessa persistência, Ele está formando em você uma fé que não depende das circunstâncias. Às vezes Deus demora para nos ensinar a confiar. Às vezes Ele permite um silêncio para que deixemos de basear nossa fé em resultados imediatos e passemos a baseá-la no seu caráter. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele te ama. E mesmo que agora você não entenda, Ele está trabalhando em algo maior, mais profundo, mais transformador do que uma simples resposta rápida. Jesus terminou essa parábola com uma pergunta que atravessa a alma: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa fé não é apenas acreditar, é continuar acreditando. Essa fé não é apenas pedir, é continuar pedindo mesmo quando nada muda. Essa fé é a que Deus honra, a que Deus busca, a que Deus recompensa. Pense na gota d'água batendo na rocha. No começo não se percebe nada, mas com o tempo o impossível se torna possível. A sua oração persistente é essa gota. Cada vez que você se ajoelha, cada lágrima que você derrama, cada pai, eu ainda confio, perfura pedras que o inimigo disse que jamais se moveriam. E lembre-se de outra imagem poderosa da Bíblia. Quando Israel estava em batalha, Moisés levantava os braços em sinal de intercessão. Enquanto seus braços estavam erguidos, o povo vencia. Mas quando ele se cansava e os abaixava, os inimigos avançavam. Então Arão e Hur o sustentaram, um de cada lado, para que ele não desanimasse. Isso está em Êxodo 17, 11 a 12. Assim é a oração persistente. Às vezes você precisa que alguém sustente os seus braços. Não tenha medo de pedir ajuda. A comunidade também faz parte do milagre. Querido irmão, querida irmã, a demora não é negação. O silêncio não é ausência. A espera não é esquecimento. Deus não é o juiz injusto. Ele é o seu Pai. Ele te ama mais do que você imagina. Ele não te deixou, não te ignorou, não te abandonou. A resposta dele está vindo. A vitória chegará. A justiça de Deus está a caminho e nunca chega tarde. Hoje, volte a orar por aquilo que você deixou pela metade. Retome aquele pedido que você guardou porque te doía repeti-lo. Diga ao Senhor: eu continuo confiando, continuo batendo a tua porta, mesmo que minhas forças enfraqueçam, minha fé permanece em ti. E quando parecer que a sua voz já não tem força, Jesus será quem intercederá por você, porque no reino de Deus, os que não desistem triunfam. E você, se continuar orando, será um testemunho vivo de que o Deus justo sempre responde aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Número 10. A autoridade do nome de Jesus. Quando você pronuncia o nome de Jesus em oração, não está dizendo uma frase bonita para encerrar seu pedido. Você está declarando quem Ele é para você.
Você está entrando por uma porta que só se abre com essa chave sagrada. O próprio Jesus disse em João 14, do 13 ao 14, tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele não prometeu mágica, prometeu autoridade a dele, colocada nos seus lábios para a glória do Pai. Dizer em nome de Jesus significa falar representando-o, como um embaixador que não fala por si mesmo, mas em nome do Rei. Quando você ora em seu nome, você não vem como um mendigo sem direito. Você vem como filho amado, coberto pela graça do Filho unigênito. O Pai te ouve, não pelos seus méritos, mas pela obra perfeita de Cristo na cruz. Ele é o seu acesso. Ele é a sua porta. Ele é a sua permissão de entrada ao trono de graça. Mas Jesus quer que você entenda bem. O seu nome não é uma fórmula para obter desejos egoístas. O seu nome está unido ao seu caráter. Se o que pedimos contradiz seu amor, sua justiça ou sua verdade, não podemos reivindicá-lo em seu nome. Orar em nome de Jesus é render minha vontade a dele e dizer: Pai, eu quero o que tu queres. Se este pedido glorifica o teu filho, então faz. Se não, molda-me para desejar o que ele deseja. Quando você diz em nome de Jesus, você está lembrando que ele está vivo, sentado à direita do Pai, intercedendo por você. Imagine, cada oração sua sobe ao céu, e Jesus a toma, purifica de egoísmo, enche de graça e a apresenta ao Pai com sua própria voz. Isso significa orar em seu nome, unir o seu clamor à intercessão perfeita dele. Pense em Esther, aquela jovem que entrou com temor diante do rei, pedindo salvação para seu povo. Se o rei não levantasse o cetro, a morte a esperava. Mas o rei estendeu o cetro de ouro para ela e disse: peça o que quiser. Isso está em Esther 5:2. Jesus é esse cetro estendido para você. Por ele, o Pai te diz: venha, fale, peça. E como diz Hebreus 4:16, aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Essa confiança é dada pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é refúgio para quem teme, poder para quem luta, autoridade para quem ora. Mas também é responsabilidade. Se você representa o nome dele, você representa o coração dele. Não se pode usar seu nome para ódio, vingança ou egoísmo. Seu nome só pode ser invocado para amar, curar, libertar, perdoar, abençoar. Cada pedido que você faz em seu nome deve refletir sua missão: buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez em algum momento você tenha se perguntado se sua oração é pequena demais para importar a Deus. Mas quando você ora em nome de Jesus, até o seu sussurro se torna um clamor poderoso. Talvez você tema que sua fé seja frágil, mas quando você ora em nome de Jesus, a força dele se torna a sua força. Talvez você pense que falhou demais, mas quando você ora em seu nome, o sangue de Cristo fala mais alto que o seu passado. Antes de dizer em nome de Jesus, pare por um instante. Pergunte-se: isso reflete o caráter dele? Isso fará brilhar a glória dele? Isso abençoará outros ou só a mim? Se a resposta for sim, então levante sua voz com profunda reverência e gratidão. Você está usando a chave mestra do céu. E quando terminar sua oração assim, não diga como quem fecha um e-mail ao acaso. Diga como quem segura uma espada vitoriosa. Como quem declara: eu não oro sozinho, eu oro com Cristo. Eu oro sob a autoridade dele. Eu oro no propósito eterno dele. Porque não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, em que possamos ser salvos. Isso está em Atos 4:12. E se esse nome pode salvar a sua alma, como não vai poder abrir as portas que hoje parecem fechadas? Ore em nome de Jesus com fé, com santidade, com humildade, com esperança. E então verá respostas que não tinham explicação, milagres que só podem ser atribuídos a uma coisa: o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, o céu ouve. Em nome de Jesus, o inferno treme. Em nome de Jesus,
sua vida mudará para sempre. Número 11. Oração de intercessão, ser canal de graça. Quando você ora, não está sozinho diante do Pai. Jesus, o seu Salvador, está com você, intercedendo por você. Mas hoje Deus te diz, assim como Cristo intercede por você, você também pode interceder por outros. Há pessoas que não têm forças para orar. Pessoas que estão tão feridas, tão perdidas ou tão cansadas que seus lábios já não conseguem pronunciar um Senhor, ajuda-me. E aí entra você. A intercessão é amor em ação. É levar o nome e a necessidade do outro diretamente ao coração do Pai. Interceder não é um ato pequeno. É se colocar no meio da batalha espiritual por alguém que talvez nem saiba que a luta existe. Quando você intercede, está tomando aquela carga que pesa sobre os ombros do seu irmão e a apresenta a Deus com fé. Em Gálatas 6:2, a palavra diz: levem as cargas uns dos outros. Não diz quando sobrar tempo, não diz apenas pelos que você gosta. Deus te chama para ser uma ponte entre a dor do próximo e a misericórdia divina. Há tantas pessoas hoje que precisam de uma oração, um enfermo que espera cura, uma mãe chorando por seu filho perdido, um amigo preso na desesperança, um vizinho que luta contra a ansiedade, um irmão na fé que caiu e se sente indigno de voltar a Deus. Eles precisam de alguém que, como os 4 amigos do paralítico em Marcos 2, do 3 ao 5, os carregue com fé até os pés de Jesus. Eles não podiam curá-lo por si mesmos, mas sabiam a quem levá-lo. Isso é interceder, dizer com convicção, talvez eu não possa mudar esta situação, mas eu conheço o Deus que pode. Quando você intercede, seu coração se torna parecido com o de Cristo. Ele vive para interceder por nós, como diz Hebreus 7:25. Cada vez que você ora por alguém, você se torna um reflexo do amor do Salvador. E esse amor sacrifica tempo, atenção e lágrimas para ver o outro se levantar. É maravilhoso pedir por suas necessidades, mas o amor verdadeiro se expande e clama pela necessidade dos demais. Talvez você pense, eu nem sei orar direito por mim, como vou orar pelos outros? Deus não busca eloquência, Ele busca um coração disposto. Uma oração balbuciada com amor vale mais do que 1000 discursos perfeitos sem compaixão. Quando você diz o nome de uma pessoa diante do Pai, mesmo que seja apenas uma frase simples como Senhor, tem misericórdia, você já está liberando o céu sobre a vida dela. Imagine sua oração como uma ponte sobre um rio profundo. Há pessoas que por si mesmas não conseguem atravessar para o outro lado e encontrar ajuda. Sua intercessão é essa ponte. Às vezes, Deus faz milagres que jamais aconteceriam se você não tivesse orado. Tiago 5,16 confirma isso. Orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo pode muito, e você é justo não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus que te cobre. Você não deve interceder a partir do medo, mas da fé. Quando você ora por alguém, você não está dizendo como isso está terrível. Está declarando, meu Deus é maior do que isso. Interceder não é um ato de desespero, é uma proclamação de esperança. É se colocar na brecha, onde ninguém mais quer estar, e dizer ao inimigo, aqui você não passará, porque esta vida pertence a Cristo. Jesus te deu acesso direto ao trono da graça. Não guarde esse privilégio só para você. Seja um canal, não um reservatório. O que Deus derrama em você foi feito para fluir através de você até os outros. E quando você ora pelos outros, algo precioso acontece. Enquanto Deus toca a vida deles, Ele também transforma a sua. Ele te torna mais compassivo, mais humilde, mais parecido com Jesus. Agora pense em 3 pessoas, 3 nomes, escreva-os em seu coração. Órfãos emocionais, almas sem direção, enfermos que precisam de consolo, pessoas que estão em um poço do qual não conseguem sair sozinhas. Leve-os aos pés de Cristo. Diga em voz alta, Pai, eu os entrego a Ti. Age na vida deles, cura-os, ama-os, resgata-os.
Essa sua oração pode ser a centelha de um milagre. Se neste momento você está passando por uma luta, não se preocupe. Assim como hoje você intercede por outros, amanhã alguém intercederá por você. Somos corpo, somos família, somos igreja, sustentamos uns aos outros. E nessa comunhão de oração, a glória de Deus se manifesta. Porque quando os seus joelhos se dobram por outro, o céu se inclina até você. Número 12. Soltar o controle. Oração de entrega. Quando você ora para entregar, está realizando um dos atos de fé mais profundos que existem. Porque pedir é fácil, insistir também. Mas soltar, render-se diante de Deus dizendo: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração que revela um coração que realmente confia. Muitas vezes fazemos da oração uma tentativa de controlar o que acontece ao nosso redor. Pensamos que, se explicarmos exatamente a Deus como Ele deve agir, tudo sairá perfeito segundo os nossos planos. Mas hoje, Deus te lembra, com toda a ternura: eu sou teu Pai e eu sei o que é melhor para você. Existem situações que tiram o seu sono, pessoas que você ama e não consegue proteger, sonhos que escapam das suas mãos. Preocupações que você segura com os punhos fechados, apertando forte com medo de que a vida os leve embora. Mas quanto mais você aperta, mais escapa. É como tentar segurar areia com força, ela escorrega e cai. Mas quando você abre a mão, a areia descansa tranquila sobre a sua palma. Assim são as suas cargas diante de Deus. Ele não pode te encher enquanto você continuar agarrado ao medo. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de entrega em oração. No Getsêmani, antes de enfrentar a cruz, ele se prostrou e disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele conhecia a dor que viria, poderia ter pedido um plano diferente, mas escolheu confiar no Pai. A oração de entrega é isso: reconhecer que o Pai tem um plano, mesmo quando os seus olhos só veem escuridão. Soltar não é se render derrotado, não é dizer eu desisto, faz o que quiser. É se inclinar com confiança e declarar: Senhor, eu sei que tu és bom, tu és fiel e tu sustentas o que eu não consigo. É uma vitória espiritual. É parar de lutar sozinho para que Deus lute por você. E quando Ele toma a sua batalha, a vitória já está garantida. Às vezes a ansiedade vem porque você quer resultados já, quer ver mudanças agora. Mas Deus age numa velocidade perfeita, nem antes, nem depois. Soltar significa também parar de tentar acelerar aquilo que só Deus pode produzir no tempo dele. Salmo 55:22 diz: Confia ao Senhor as tuas preocupações e Ele te sustentará. Deus não apenas ouve a sua oração, Ele carrega a sua carga com você. Pense em Abraão subindo o monte com Isaque, seu filho amado. Gênesis 22 nos mostra um homem que entregou o que tinha de mais precioso, confiando que Deus proveria. E Deus proveu. Mostrou-lhe um carneiro para o sacrifício. Em cada ato de entrega, há uma provisão maior do que aquela que os seus olhos conseguem alcançar. Deus nunca te pede para soltar algo sem estar pronto para te encher com algo melhor. Talvez você tenha medo de que, ao entregar, vá perder. De que, ao soltar aquilo que ama, Deus o leve para sempre. Mas Deus não te pede para deixar ir a fim de te tirar. Ele te pede para soltar a fim de cuidar. Ele é mais capaz de guardar aquilo que você ama do que você mesmo. Se você colocar em suas mãos, estará seguro. Hoje Deus te convida a fazer um gesto simples, mas poderoso. Abrir as mãos. Aí mesmo onde você está, respire fundo, levante suas mãos e abra-as. Diga ao Senhor: isto que tanto me preocupa, eu entrego a ti. Eu não tenho controle, mas tu tens. Faz a tua vontade na minha vida. E sinta a paz dele descer, porque onde há entrega, há descanso. Entregar não significa que você deixará de agir. Significa que você já não agirá com desespero, mas com paz. Já não caminhará pressionado, mas guiado.
Já não tomará decisões movido pelo medo, mas pela fé. Quando você solta, Deus assume o leme da sua vida. Há um momento na oração em que já não se trata de pedir mais. Há um instante sagrado em que o silêncio se torna oração, onde você já não fala, apenas descansa na presença dele. É ali que Deus trabalha mais profundamente no seu coração. Nesse silêncio, ele troca o seu medo por segurança, a sua ansiedade por serenidade, as suas lágrimas por esperança. Talvez você passe anos tentando controlar tudo. Até as suas orações se tornaram planos detalhados para Deus. Mas hoje, Jesus te olha com misericórdia e te diz: filho, filha, confia em mim. Eu tenho cuidado de você. 1 de Pedro 5,7 diz claramente: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de vocês. Toda a ansiedade, não apenas uma parte, toda. Então respire, solte, entregue. Deus está te dizendo hoje: eu estou no controle, descanse em mim. Quando você abre os punhos, recebe a paz dele. Quando você solta, recebe a vontade perfeita dele. Quando você entrega, você se torna livre. E nessa liberdade, sua oração se torna uma linda comunhão com o Pai que nunca falha. Porque soltar nas mãos dele é o maior ato de confiança que você pode oferecer. Número 13. O silêncio que ouve. Oração contemplativa. Quando você se cala diante de Deus, não fica vazio. Você se enche da presença dele. A oração não é apenas palavras elevadas ao céu. A oração também é silêncio que ouve. Alma tranquila que sabe que Deus está aqui. E nesse silêncio santo, Deus fala com uma voz que não faz barulho, mas que transforma o coração. Vivemos em um mundo cheio de ruído, um ruído que não entra apenas pelos ouvidos, mas também pelos pensamentos. O dia inteiro alguém opina, exige, pressiona, sua mente corre, seu coração se agita, seu espírito se cansa. Por isso, Deus te convida a parar. Ele te diz como em Salmo 46:10, fique quieto e reconheça que eu sou Deus. O silêncio diante de Deus não é ausência, é adoração. É reconhecer que Ele é Senhor, que Ele governa, que Ele está com você. Talvez o silêncio te incomode porque te confronta com o que você sente, porque você fica apenas com o seu interior, sem distrações. Mas é justamente aí que Deus restaura. O silêncio rompe as barreiras do barulho e abre uma porta para que o Espírito Santo fale com suavidade, como aquele suave sussurro com que Deus falou a Elias, 1 de Reis 19:12. Não veio no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Veio no silêncio. Assim também hoje ele fala com você. Imagine sentar-se diante do mar ao entardecer. Você não precisa falar para sentir a grandeza do oceano. Apenas respira, contempla, escuta o ritmo das ondas. É isso que acontece quando você se senta diante de Deus em silêncio. Você não vem com listas, não vem com reclamações, apenas vem estar com Ele. Esse silêncio é um abraço invisível do Pai. É Jesus ao seu lado dizendo: eu estou aqui. É o Espírito enchendo sua alma com uma paz que não se pode explicar. Maria entendeu isso quando se sentou aos pés de Jesus, enquanto Marta corria de um lado para outro, empenhada em fazer e fazer. Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte, Lucas 10:39. Qual era essa parte? Estar quieta, ouvir, desfrutar da presença do Mestre. Você também pode escolher hoje a melhor parte. Pode descansar de ser Marta por um momento e tornar-se Maria. O silêncio contemplativo não é passividade, não é não orar. É um tipo profundo de oração. A oração do coração que olha para Deus sem palavras. É um descanso que cura. É reconhecer que nem tudo depende de você. É dizer: Senhor, Tu falas e eu escuto. Nesse silêncio, Deus traz direção. Ele te faz ver decisões. Ele te revela verdades que você não enxerga quando está correndo. Ele te ajuda a lembrar que você não está sozinho, que Ele é o seu refúgio. Você não precisa sentir algo extraordinário.
Nem sempre haverá arrepios, lágrimas ou visões. Às vezes, ouvir Deus é simplesmente sentir uma calma que permanece. Sentir que o medo se rende, que a ansiedade perde força, que a esperança volta. Porque Deus fala ao seu espírito com paz. Filipenses 4:7 chama isso de paz que excede todo entendimento. A paz que não se explica, apenas se experimenta. Talvez você pense, eu não sei como ficar em silêncio, minha mente não para. Não se preocupe. Com Deus se aprende passo a passo. Comece respirando fundo. Pense em uma só frase: aqui estou, Senhor. E permaneça. Quando um pensamento ruidoso chegar, não se culpe. Apenas volte seu olhar interior para Jesus. O silêncio diante de Deus não se mede pela perfeição, mas pela intenção. Existe um espaço dentro de você, um sacrário onde só Deus pode entrar. Quando você fecha os lábios e sua alma fica em silêncio, você abre a porta desse sacrário. Cada respiração se torna adoração. Cada batida do coração se torna oração. Você não precisa pedir nada, porque nesse momento você tem tudo. Você tem Deus. Hoje, faça a prova. Dedique 5 minutos. Se puder, sente-se em um lugar sem interrupções. Feche os olhos, baixe os ombros, diga suavemente: fala, Senhor, teu servo escuta, e guarde silêncio. Permita que Ele faça o que só Ele pode fazer: curar, organizar, renovar, alinhar o seu coração com o dele. Esse silêncio contemplativo não é um evento isolado, é um estilo de vida. Você pode levá-lo ao trabalho, à escola, ao lar. Entre uma tarefa e outra, uma pausa de 30 segundos para lembrar: Deus está aqui. É uma forma de orar sem cessar, de viver consciente da presença dele em cada passo, em cada batida do coração, em cada respiração. E quando você aprende a ouvir, também aprenderá a reconhecer a voz dele no meio do barulho da vida. Você ouvirá a sua direção onde antes havia apenas confusão. Encontrará consolo onde antes havia desespero. E descobrirá que Deus não apenas ouve suas orações, Ele também te fala. Mas, para ouvi-lo, às vezes tudo o que você precisa fazer é se calar um pouco e deixar que o amor dele fale mais alto. Número 14. Orar sem cessar. A oração como respiração da alma. Orar sem cessar. Que expressão tão profunda e tão linda. À primeira vista parece impossível. Como falar com Deus o dia inteiro se você tem tarefas, responsabilidades, conversas, trabalho, estudos, família? Mas Jesus te mostra que orar sem cessar não significa repetir palavras continuamente, e sim viver consciente de que Deus caminha com você em cada passo. É como a respiração da alma, algo constante, natural, vital. Assim como você não precisa pensar para respirar, você pode aprender a viver conectado com Deus sem esforço forçado, mas como fruto de um relacionamento vivo. A Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses 5,17: orem sem cessar. Não é um peso, é um convite. É Deus te dizendo: filho, não se desconecte de mim. Não viva apenas momentos espirituais isolados. Eu quero fazer parte de tudo o que você vive. E aqui está o segredo. Orar sem cessar é carregar Deus na mente e no coração enquanto você caminha, enquanto trabalha, enquanto decide, enquanto ama, enquanto descansa. Não é uma atividade que se liga e se desliga. É um estilo de vida. A oração constante transforma o ordinário em sagrado. De repente, lavar pratos pode ser um ato de gratidão. Dirigir pode ser oportunidade de pedir direção. Um sorriso para alguém pode fazer parte da sua intercessão. Quando seu coração está em sintonia com Deus, tudo se transforma em comunhão. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Quando você faz algo como para o Senhor, Colossenses 3, 23, até o mais simples se enche de propósito eterno. Talvez agora você se pergunte: como posso começar a viver assim? Deus não te pede grandeza, apenas constância.
Você pode praticar pequenas, breves orações durante o dia, como faíscas que acendem o fogo do Espírito. Antes de iniciar uma atividade, Jesus, guia-me. Ao ver algo bonito, obrigado, Pai. Quando vier um pensamento ansioso, Senhor, eu me refugio em Ti. Ao sentir paz, eu te amo. Cada frase é uma ponte que te mantém unido a Deus. São micro-oracões, mas com poder gigantesco. É como usar fones invisíveis, onde sempre toca uma música suave. Às vezes você escuta claramente, outras só sabe que está ali. A presença de Deus pode ser esse fundo constante do seu dia. Mesmo concentrado em 1000 coisas, seu coração vibra no ritmo do Espírito Santo que intercede dentro de você. Romanos 8:26, mesmo quando você não sabe o que dizer. E sabe por que essa prática transforma a sua vida? Porque quando você mantém essa conexão com o céu, suas decisões mudam, suas reações mudam, seu caráter muda. Você já não responde a partir da carne, mas do Espírito. Já não caminha sozinho, mas acompanhado do Deus que vê o começo e o fim. Jesus se torna seu companheiro constante, seu guia em cada passo. Você o busca não apenas na oração formal, mas no fluxo natural da vida. Se alguma vez você se sentiu culpado porque não ora o suficiente, esta palavra é para você. Deus não está esperando relógios ou tempos perfeitos. Ele olha para o coração que o lembra, que o busca, que volta para Ele sempre de novo. Até um suspiro no meio do cansaço pode ser oração se você o direciona ao Pai. Deus não mede suas palavras, mede seu amor. E se você pensa que não conseguirá manter isso, lembre-se, assim como respirar é um dom, orar também é. O Espírito te ajuda. Ele te lembra, te impulsiona, te guia. Apenas diga, Espírito Santo, fica comigo hoje. Ele fará a obra em você. Hoje você pode dar um passo pequeno. Escolha 3 momentos específicos do dia como âncoras da oração. Ao acordar, ao comer e ao se deitar. Em cada um, pare 30 segundos e ore brevemente. Faça isso com intenção, com amor, com atenção. Repita amanhã e depois todos os dias. Você verá como, pouco a pouco, isso se torna natural. E logo, sem perceber, você estará orando sem cessar, seu coração batendo no ritmo do céu. Você pode viver com Deus em tempo real. Você não precisa ir a um templo para falar com Ele. Sua vida inteira pode ser esse templo. Seu coração pode ser esse altar aceso permanentemente. E assim, querido amigo, seu dia a dia se torna uma caminhada com o Senhor, onde cada respiração é oração, cada passo é adoração, cada pensamento é conexão divina. Orar sem cessar é amar sem interrupção, é confiar sem pausa, é caminhar de mãos dadas com o Rei, da manhã à noite e da noite à manhã. Porque quando toda a sua vida se torna oração, toda a sua vida se enche de Deus. E não há bênção maior do que essa. Número 15. O caminho da oração transformadora. Você chegou até aqui caminhando passo a passo por este caminho de oração que Jesus nos ensinou. E eu quero que você ouça isso no fundo do seu coração. Deus está orgulhoso de você, porque nem todos têm a coragem de buscá-lo com tanta intenção, de se sentar para aprender como se aproximar mais dele, de reconhecer que precisam de ajuda divina para viver. Se você chegou até esta parte, é porque sua alma tem fome de Deus, e Jesus respondeu a essa fome, guiando você nesta jornada. Você aprendeu que a oração verdadeira nasce no secreto, onde só Deus te vê e onde seu coração se mostra sem máscaras. Ali você descobriu que não se trata de palavras perfeitas, mas de verdade interior. Jesus te mostrou como orar, chamando o Pai com confiança, reconhecendo sua santidade, sua provisão, seu perdão, sua direção, seu poder eterno. E você conseguiu compreender que a oração não é apenas pedir, mas alinhar-se ao coração do Pai. Você aprendeu que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, vê portas se abrirem. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está agindo.
Você viu que a oração tem poder até no deserto espiritual, quando as emoções faltam, mas a fé permanece. E também descobriu a força do acordo quando 2 ou 3 oram unidos. O céu se une à terra porque Jesus está no meio. Depois você deu um passo ainda mais profundo. Aprendeu a crer antes de ver, a agradecer antecipadamente, a viver como se já tivesse recebido o que pediu, porque confia na fidelidade de Deus. Você se alinhou aos discípulos humildes que ousaram dizer a Jesus: ensina-nos a orar, reconhecendo que a oração também se aprende, como aprendiz que é formado a cada dia. Jesus te ensinou a não desistir. Ele mostrou que, mesmo que a resposta demore, você deve ser persistente como aquela viúva que não deixou de clamar por justiça. Sua fé perseverante honra a Deus. Ele não é como o juiz injusto. Ele é seu Pai amoroso, e tudo o que Ele faz é para o seu bem, ainda que você não compreenda agora. Você aprendeu a autoridade do nome de Jesus. Agora sabe que esse nome não é apenas o fechamento da oração, mas chave mestra que abre o céu, quando usado com reverência, obediência e propósito eterno. É o nome sobre todo nome, seu refúgio, seu respaldo, sua esperança. Também descobriu que você não está aqui apenas por você. Interceder por outros te transforma em canal do amor de Deus. Você leva as cargas deles ao altar e Deus responde. Depois compreendeu o valor de soltar o controle, de abrir suas mãos, de dizer como Jesus no Getsêmani: Pai, seja feita a tua vontade. Ali, onde você solta, Deus assume o comando e seu coração encontra paz. E você foi conduzido ao silêncio. Esse silêncio que ouve, que cura, que revela. Porque a oração também é calar para que Deus fale. Nesse espaço sagrado, sua alma respira a presença divina. Finalmente, você aprendeu a orar sem cessar, a caminhar em comunhão constante, a fazer da sua vida uma oração viva, contínua, natural, como respiração da alma. Agora você sabe, a oração transforma circunstâncias, mas, acima de tudo, transforma seu coração. Jesus acendeu uma lâmpada dentro de você, e a luz dele fará você viver de forma diferente. Porque a oração te uniu ao Pai de uma maneira que marcará cada novo dia. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esta obra não termina aqui. Hoje não termina sua busca. Hoje começa um novo nível no seu relacionamento com Deus. Você já não é um espectador. Agora é peregrino. Caminha com Jesus e Ele caminha com você. Então, levante o olhar. Cada madrugada te espera um encontro com Deus. Cada desafio será oportunidade para clamar. Cada alegria será motivo de louvor. Cada silêncio será lugar de encontro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que sua vida de oração continue crescendo. Que o Espírito Santo te lembre de cada ensinamento. Que seu coração nunca deixe de buscar, de amar, de confiar. Que a paz do Pai encha seus dias e suas promessas sejam a sua força. Caminhamos juntos pelas lições mais preciosas que Jesus nos deixou sobre a oração, desde o lugar secreto onde estão somente você e Deus, até compreender que toda a sua vida pode se tornar uma conversa contínua com o Pai. Aqui está a verdade mais linda. A oração transforma primeiro o seu coração, e a partir desse coração renovado, Deus age nas suas circunstâncias, na sua família, no seu propósito. Você já não é o mesmo que começou esta mensagem. Algo mudou em você. Lembre-se disso, orar como Jesus ensinou não é dominar uma técnica, é se render ao amor do Pai que te espera de braços abertos. Cada amanhecer é um novo convite para voltar ao lugar secreto, falar com sinceridade, crer com fé e viver na sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que o seu rosto resplandeça sobre você e te dê paz. Vá agora e ore sem cessar. Sua conversa com Deus está apenas começando.